13, até o versículo 28. Mateus 16, do 13 ao 28. Ok? A palavra do Senhor Deus diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pai, obrigado pela palavra. Tua palavra é verdade. Nós cremos que o Senhor deixou a tua palavra para que o nosso coração seja instruído de maneira graciosa, para que nessa noite nós juntos aqui possamos encontrar o Senhor, andar um pouco contigo esta noite, ouvir a tua voz mais próxima, para que os nossos corações sejam aquecidos, para que toda a nossa semana seja cheia, ó Deus, da tua presença, para que possamos não nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tem um baterista por aqui para soltar a bateria ali, tá? O Isaac, vê se o Isaac pode soltar, porque eu não sei como é que mexe. Fica me irritando, eu sei que irrita vocês também. Um barulhinho, tá vendo? O Isaac sabe como solta esse trem aí. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 16 de Mateus. Não sei quantos aqui já leram um livro do Novo Testamento, um evangelho, mas todos os evangelhos são uma prática muito interessante na leitura, porque ele tem uma leitura narrativa corrida e você consegue andar com Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Obrigado, Isaac. Livro hoje do UOL. Então, quando você lê o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você consegue fazer uma viagem com Cristo na Palestina e entender como que Jesus fazia as coisas. Se eu perguntasse aqui para vocês, o que vocês lembram do Evangelho? Cada um de vocês aqui levantaria e falaria uma história do Evangelho. Olha, eu conheço a história quando Jesus disse lá a Pedro: Olha, Pedro, anda sobre as águas, vem até mim. Pedro andou sobre as águas, foi até Jesus no meio do caminho, olhou para a onda estava grandona, não tinha surf, não tinha prancha, ele, vamos, né?
afundou. Jesus o toma pela mão. Eu lembro quando Jesus passou numa figueira e a figueira não tinha figos, e Jesus então amaldiçoou a figueira, não é mesmo? E a figueira então estava seca. Eu lembro, pastor, eu já li que Jesus multiplicou os pães e peixes. Eu sei dessa história. Eu lembro da história da pesca maravilhosa, quando Jesus mandou Pedro lançar as redes, e a rede veio com tanto peixe que ele sozinho não conseguia trazer. Eu lembro de histórias. Eu lembro do gadareno, quando Jesus chega em Gadara, aquele homem possesso de demônios que ninguém conseguia contê-lo, chega diante de Jesus e se dobra diante dele e diz: tu és o Cristo, por que vieste atormentar? Eu sei quem você é. E Jesus expulsa, e assim por diante. São várias histórias. Agora, quando nós chegamos em Mateus 16, Jesus, depois de viver todas essas histórias com os discípulos, Jesus dá um de mestre e vai fazer uma prova. A ideia de Jesus agora era dizer o seguinte: quanto será que esse povo que está andando comigo me conhece? É igual a gente aqui, a gente está fazendo inglês toda quinta-feira, e aí chega uma aula lá, o professor fala: agora eu vou fazer um teste, eu quero que você fale o abecedário completo em inglês. Aí você tem que ficar falando lá, senão ele puxa a orelha. Tem um negócio lá que ele faz, eu tenho que fazer uma prova para quê? Porque eu quero saber qual é o seu conhecimento. O que está aí dentro de você? O que você sabe? E então, olha que interessante, Jesus ele começa a conversar com os discípulos aqui, e ele fala assim: eu queria que vocês me dissessem o que as pessoas que estão em volta de vocês estão dizendo a respeito de mim. Então pensa, quantas pessoas você tem em volta de você na sua vida? Tem pai, mãe, irmão, marido, mulher, cunhado, cachorro, papagaio, o pessoal do trabalho, o pessoal da escola, a turma que está em volta. O que eles dizem que Jesus é? É isso que Jesus está perguntando aqui. O que os seus familiares dizem que eu sou? Qual é o pessoal lá da pesca, lá que vocês estão pescando lá? O que eles dizem que eu sou? O pessoal do futebol do fim de semana. Que eles dizem que eu sou? Eu quero que vocês me digam. E aí eles respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista tinha acabado de morrer. Se você leu o Evangelho, João Batista tinha perdido a cabeça. Mas eles estão dizendo que é você. Então eles estão em duas situações aqui. Ou eles acham que João Batista não morreu e foi uma fake news, e o Senhor na verdade é João Batista mudado. Ou eles estão dizendo que o Senhor é a reencarnação. Então eles têm uma concepção espírita. É isso que eles estão dizendo. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Outros dizem isso, outros dizem aquilo. Se a gente fosse perguntar hoje para as pessoas aí fora, o que elas diriam quem é Jesus? Jesus é um filósofo. Jesus é um grande pensador. Jesus foi um grande marqueteiro. Jesus foi um grande psicólogo, Já tem até um livro, dizendo que Jesus é o maior psicólogo. Jesus foi isso. E então Jesus ouve aquela palavra dos amigos, das pessoas, e aí Jesus quer internalizar a conversa. Ele fala: tá bom, vocês já falaram que eles dizem que eu sou. E vocês que estão andando comigo há 3 anos, quem eu sou? Me digam, quem eu sou? E então Pedro rapidamente toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí todo mundo olhou para o Pedro: parabéns, Pedro. Quando Pedro começou a encher Jesus dos olhos: bem-aventurado você é, Pedro, mas esse conhecimento não veio de ti. Se você sabe que eu sou Cristo, foi o Pai que revelou para você. Então não tem glória para você. Foi Deus quem revelou para você que eu sou o Pai. Ou seja, se ele acreditava que Jesus era o Cristo, foi a fé que Deus deu a ele. Se Cristo fizesse essa pergunta hoje à noite para você, qual seria a sua resposta? Se Jesus chegasse para você hoje à noite e dissesse: quem sou eu? O que você diria essa noite para ele? Então, o trecho que nós pegamos aqui do Evangelho não está findado só nessa pergunta. Depois que Jesus
expressa quem ele é, através da resposta de Pedro, ele vai crescer no conhecimento. Ele vai dizer, a partir do versículo 21, quais são as obras dele. Você conhece quem eu sou, agora você vai conhecer o que eu faço. Quais são as minhas obras. E para finalizar, ele convida os ouvintes ao seguinte: você sabe quem eu sou, você sabe o que eu vou fazer por você, e eu quero que você tenha um compromisso comigo. Então o que nós vamos ver aqui nessa noite juntos é que Cristo te convida a um compromisso com Ele, a partir daquilo que você sabe dele. E se Cristo hoje te convida a um compromisso, qual será a sua resposta para Ele? Então a primeira parte que eu quero ver com você aqui rapidamente. Primeiro, os homens são convidados a conhecerem Cristo. Os homens são convidados a conhecerem Jesus. Do versículo 13 ao versículo 20, Jesus está dialogando com eles, dizendo: quem dizem que eu sou? Quem agora vocês dizem que eu sou? Então quando Pedro responde, ele diz: realmente, Pedro, você entendeu. E por que eu disse aqui no começo que este é um dos textos mais conhecidos das Escrituras? Porque talvez se você não ouviu nada, você saiba, porque nós vivemos num país de tradição católica. Né? E como bom católico aí, que talvez a maioria aqui tenha sido alguma vez na vida, eu era católico, né? O catolicismo diz o seguinte: olha, Pedro é o primeiro papa, e esse é o texto usado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, numa leitura muito natural aqui desse texto, muito sem aprofundar, o que a pessoa entende quando tem essa interpretação católica? Que Jesus está dizendo assim: Pedro, tu és pedra, e sobre você, que é Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja católica entende que Pedro, o primeiro papa, é aquele que é a base da igreja. E isso, infelizmente, é uma interpretação errada. Porque se você ler naturalmente o texto, você vai entender que Jesus está fazendo aqui vou usar a palavra brincadeira, mas não é brincadeira, é uma rima com o que Pedro falou e o nome que ele tem. A ideia que Jesus está dizendo aqui para Pedro é: Pedro, tu és pedrinha, uma pedrinha você é, e sobre esta rocha, que foi o que você falou, Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Aí você pode pensar assim: nossa, pastor, mas de onde o senhor tirou isso? O próprio Pedro fala para nós. Se você olhar lá 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 6, quando Pedro está escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer para nós desta revelação a respeito de quem é o fundamento da igreja. Então olha o que diz 1 Pedro 2, 4 a 6. Chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ou seja, Pedro depois vai dizer para nós o seguinte: a pedra que fora anunciada por mim é a pedra angular. Quem não sabe aqui o que é uma pedra angular, era a ideia da pedra de esquina, que era o fundamento das construções antigas, por onde se colocava uma pedra e dali guiava-se toda a construção. Pedro está usando essa paráfrase, essa história, para a gente lembrar o seguinte: Jesus é a primeira pedra, ele foi posto, e depois dele todos os cristãos são pedras encaixadas que estão sendo construídos para um grande edifício. Nós fazemos parte deste grande edifício de Deus, a qual Jesus Cristo é a pedra fundamental, não é Pedro.
Pedro é só uma pedra que nem nós somos. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, a primeira coisa que nós precisamos perguntar é: será que eu sei de fato quem é Jesus? Quem dizem que eu sou? Ou quem você diz que eu sou? Será que você ainda acha que Jesus é simplesmente uma pessoa boa que viveu sobre a face da terra? Será que você acha que Jesus é um camarada legal que morreu por você lá na cruz do Calvário e você não tem nada mais a ver com isso? Obrigado, Jesus. Até a próxima. Será que para você a leitura que você faz de Jesus é que ele era mais um profeta como um dos outros? Quem é Jesus para você? Quando Pedro revela para nós que ele não é a pedra, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 6, e ele aponta para Jesus, ele está nos chamando para fazer parte desse edifício, do qual Cristo é a pedra angular e nós precisamos estar lá. Então, irmãos, assim sendo, o que precisamos notar nesse texto é a necessidade que todos têm de saber que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus para redimir o seu povo do pecado. Quem é Jesus? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem era o Cristo prometido no Antigo Testamento? Era o Messias, que viria para libertar o povo de Deus. Você conhece Jesus como Cristo? Você conhece Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você conhece Jesus como o único caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou seu conhecimento de Jesus o leva a entender que Jesus é simplesmente mais um dentre as multidões? Os homens são convidados a conhecer quem é Cristo. Em segundo lugar, irmãos, o texto continua dizendo para nós o seguinte: os homens são convidados a conhecer a obra de Jesus. É interessante porque você pode conhecer melhor uma pessoa quando você conhece o que aquela pessoa realmente faz, não é? Então eu posso aqui me apresentar para alguém e dizer assim: eu sou Edilson. Se alguém for me cumprimentar, vai dizer: prazer, eu sou o Pedro, eu sou o João, eu sou o fulano. O nosso conhecimento está raso, de nome. Mas então eu posso falar assim: olha, eu sou o Edilson e eu sou o pastor da igreja cristã evangélica. Aí, a pessoa já conhece algo que me define. Quando Jesus diz quem ele é, e quando ele diz que é o Cristo, a primeira coisa, irmãos, que passa na cabeça do judeu, quando ele pensava em Cristo, no Messias, ele pensava o seguinte: Jesus, ou o Messias, qualquer que seja, é o libertador. Só que eles entendiam que a libertação viria da seguinte situação: o Messias ia chegar, ia fazer um grande exército, ia entrar em Israel, ia acabar com Roma, ia pegar o trono de Israel, ia fazer Israel a maior cidade do mundo, mega power, Israel. Então eles estão esperando vir o Messias, eles estão esperando vir alguém que vai nutrir esse sentimento que eles têm de revolta, porque eles estão debaixo do jugo de Roma. Eles não querem mais, eles não querem esse aprisionamento civil. E então Jesus ele cumpre uma profecia e ele mostra que tipo de libertação ele ia trazer. Quando o povo está cantando para Jesus: Hosana, vem, Hosana, vem, e ele está entrando na cidade, sabe qual é a expectativa do povo? O nosso libertador chegou, ele vai sentar no trono, ele vai acabar com os nossos problemas, ele vai resolver todos os problemas que a gente tem financeiro, ele vai acabar com esse negócio de a gente ficar pagando imposto para Roma, ele vai acabar com o Império Romano, ele vai agora somos nós vamos ser o melhor país, todas as nações virão a Jerusalém, todos os povos virão aqui para ver o Messias. E então Jesus entra no jumentinho, sossegado, ele para no alto, olha para a cidade, chora e diz: ah, Jerusalém, se você soubesse quem está aqui. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos.
Ah, Jerusalém, vocês ainda não entenderam. E quando ele fala das suas obras, quando ele declara, eu sou mesmo isso, Pedro, você está certo, eu sou o Cristo que havia de vir, eu sou o Messias prometido lá no Velho Testamento, eu sou aquele por quem a tua nação espera, por quem todos os seus conterrâneos esperam, sou eu mesmo, Pedro. E então ele vai dizer para Pedro o seguinte: agora, Pedro, eu vou fazer a obra pela que eu vim fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar em Jerusalém, eles vão me bater, eles vão me humilhar, eles vão me colocar na cruz, eu vou morrer, Pedro. O Pedro, que herreiro chato, não vai dar ibope. Um rei morto é rei posto, mas vai ter que ter outro. Eu acho que eles nem ouviram a última parte que Jesus disse: eu vou ressuscitar. Pedro ficou chateado. Pedro não se conteve. Assim como ele foi usado por Deus há pouquinho, quando ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Todo mundo aplaudiu Pedrão. Pedrão, parabéns, nota 10, hein? Agora ele olha para Jesus e diz: não, vem cá, aqui de lado, aqui, Jesus, vou te dar uns conselhos aqui. Isso de maneira nenhuma vai acontecer com você, Jesus. Que isso? Nós estamos aqui, é com nós, mano. Jesus olha para ele e diz: arreda-te, Satanás. Opa! Olha como mudou, irmãos. Agora há pouco Jesus tinha olhado para Pedro e dito o quê? Foi Deus que falou através de você, Pedro. Agora Jesus olha para Pedro e diz o quê? Sai, Satanás. Como pode? Momentos próximos. Pedro foi daquele que era instruído por Deus àquele que deu ouvido ao próprio diabo. Estava sendo usado pelo diabo porque ele não entendeu qual é a obra de Jesus Cristo. Ele não queria um Deus sofrido, ele não queria um Messias morto. O mesmo Pedro que disse que Jesus era o Cristo agora mostra ignorância sobre a obra de Jesus. A pergunta que a gente tem que fazer, irmãos: você entende qual foi a obra de Jesus na cruz? Você compreende por que Jesus foi para a cruz? Você sabe que ali estava o autor da vida? Na cruz do Calvário? Você sabe? Eu acho interessante, irmãos, quando Jesus está sendo preso, e o Pedro de novo, né? O Pedro quer resolver as coisas. Ele quer resolver as coisas. Jesus está sendo preso, o Pedro está com a espada. O cara vem, pôr a mão em Jesus, ele corta a orelha. Boa pontaria, né? Corta a orelha do camarada. Jesus vai ver: ô Pedro, você não entende? Não faz, guarda a espada, rapaz. Guarda a espada. Pegou a orelha do caboclo no chão, pôs no lugar, orou. A orelha do camarada fixou de novo. Ele diz: Pedro, não é para isso que eu vim. Não é para você ficar brigando com os outros. Essa é a minha hora. Eu vim para isso. Pedro, se eu quisesse, Pedro, se eu quisesse me livrar da cruz, Pedro, se eu quisesse me livrar da mão dos soldados, Pedro, eu oraria e o Senhor enviaria legiões de anjos, Pedro. Pedro, eu não preciso da tua espada. Sabe o que eu preciso, Pedro? Que você entenda que foi para isso que eu vim. Quando João Batista olhou Jesus Cristo vindo para se batizar, o profeta João definiu quem é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, todo mundo que ouviu isso, que era judeu na época, deveria entender quem é o Cordeiro. O que se faz com o Cordeiro Pascal? Imola, mata, verte o sangue dele, e o sangue dele nos purifica do pecado. Jesus veio para cumprir a obra de salvação, para que o
peso do pecado que caiu sobre ele, lá na cruz do Calvário, não caia sobre nós. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para esse texto, Cristo não veio reinar, irmãos. Cristo veio entregar a sua vida para que nós, pecadores, pudéssemos ter esperança. Quer ver isso lá em Romanos, capítulo 5? Abre lá. Cristo não veio reinar, Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós precisamos entender. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe qual foi a obra de Jesus por você na cruz do Calvário? Quando Deus olhava para você, Ele dizia: ali está um inimigo, ali está um inimigo, ali está um inimigo, 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 e no último dia eu vou vir e eu vou acabar com os meus inimigos. Aí Jesus Cristo morreu, verteu o sangue dele lá na cruz. Você olhou para o sangue e para o Cordeiro de Deus e creu. E aí agora Deus sabe o que Ele fala? Ali está meu filho, ali está meu filho, ali está minha filha, ali está minha filha, ali está meu filho. E no último dia eu vou vir buscá-los, porque eles são meus. A obra de Cristo mudou quem você é aos olhos do Pai. É por isso que Pedro tinha que saber. Ele não podia ficar nervoso com Jesus. Irmãos, às vezes a gente, quando está assistindo o filme, de Jesus, a gente fica na hora da cruz, a gente fica todo, não vai, será que vão mudar? Vão tirar ele lá da cruz? Não vai tirar. A nossa expressão tinha que ser: louvado seja Deus, porque o Filho dele foi na cruz. Porque se o Filho dele não estivesse na cruz, não havia esperança para nenhum de nós. Nós estaríamos marcados para o dia da ira. Mas agora, nós estamos marcados para o dia da salvação. E porque Ele ressuscitou, nós sabemos que haverá um amanhã. Porque Ele ressuscitou, nós sabemos que um dia nós vamos ressuscitar também. E porque Ele vive eternamente, nós sabemos que nós vamos viver também. A obra de Cristo na cruz do Calvário como Messias é muito maior do que ser um rei temporal. Ele morreu para cumprir toda a vontade de Deus, Pai. E a vontade de Deus é que todo ser humano chegue ao conhecimento da salvação. E por último, irmãos, os homens não são só convidados a conhecer a Jesus. Os homens não são só convidados a conhecer a obra de Jesus. Os homens são convidados a ter um compromisso com Jesus. Porque até agora é tranquilo. Quem é Jesus? O Cristo, Filho do Deus vivo. Legal, bacana, conhecimento. Legal. Antes eu não sabia, agora eu sei. Legal. Tenho conhecimento. Eu vou para a escola, aprendo. Agora eu fui aqui com Jesus, aprendi. Bacana. Segunda coisa, conhecer as obras de Jesus. Legal, bacana. Interessante, hein? Muito legal essa perspectiva aí da obra de Jesus. Bacana, quer dizer que Ele morreu, e o sangue dele agora purifica os pecadores. Interessante. Mas se ficar só aqui, não vai adiantar nada. Então é por isso que no último pedaço da história lá do texto de Mateus, há um convite. E no versículo 24, então ele começa assim: então, olha lá, vocês sabem quem eu sou,
Vocês sabem que eu vou morrer por vocês. Então, disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-a-lá. Depois de mostrar quem é, depois de mostrar o que faz, Cristo mostra o que Ele espera aos que desejam ser seus discípulos. Você entendeu quem eu sou? Você entendeu o que eu fiz por você? Você gostou do projeto? Então é o seguinte: você quer vir comigo? Você quer ser meu discípulo? Só tem um jeito de ser meu discípulo: você precisa morrer. Se você não morrer, não vai dar certo. Se você continuar nessa vida que você leva, não vai dar certo. Foi isso que ele disse para Nicodemos. E é isso que ele diz agora em outras palavras. Ele diz assim: eu vivi uma vida desapegada. Jesus não teve uma vida egoísta, irmãos. Jesus não viveu para si, Jesus viveu para os outros. Jesus não andou atrás de coisas grandes para ele, Jesus andou atrás de coisas para os outros. Ele saía para ensinar os outros, ele saía para dar peixe e pão aos outros, ele saía para curar os outros, ele saía para levar o céu aos outros. A mensagem dele era essa. Quando ele chegava, ele disse: o reino de Deus está aqui, olha, eu cheguei. Você já leu Filipenses capítulo 2? É um dos textos mais lindos das Escrituras, quando diz que ele, subsistindo como Deus, não usou com usurpação de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e tomou a forma de homem. E como homem, ele não ficou como homem, ele tomou a forma de servo. E como servo, ele resolveu morrer. E ele não morreu de qualquer jeito, ele morreu a morte da cruz, que era a pior morte que existia para morrer. Mas o texto não termina aí. Aí o texto diz lá em Filipenses: mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem o plano de todas as coisas, pegou esse Cristo que se esvaziou, que assumiu a forma, que morreu, ressuscitou ele, colocou ele no lugar mais alto e deu a ele um nome sobre todo nome, e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os homens são convidados a ter um compromisso com esse Cristo. Há um Cristo que olha para os outros e não olha para si, que viveu uma vida desapegada, que entregou-se em favor daqueles que, como lemos lá em Romanos, ainda éramos pecadores. Nenhum de nós é muito bonzinho hoje, mas como a gente era antes, era bem pior. Eu olho para mim, hoje, nos meus 17 anos, eu não morreria por mim, credo. Não prestava. Eu não morreria por ninguém bom, irmãos. Eu não morreria por Hitler. Queria que ele fosse esmagado, estrucidado, picadinho assim, ó. Esse é o sentimento. Agora, você já imaginou um Deus gracioso que olha para toda essa escória e diz: eu vou lá, eu vou me entregar por eles. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí ele diz para nós o seguinte: vocês querem vir comigo? Vivam como eu vivi. Primeira coisa que você tem que fazer: negue-se a si mesmo. Você quer viver para você, não vai dar certo. Negue-se. Deixa a tua vontade passar. Faça a vontade de Deus. Jesus ensinou tanto isso. Ele estava no Gólgota sentindo a dor, a aflição, a opressão espiritual, e ele orava e suava sangue. Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Irmãos, a gente não consegue abrir mão da vontade nem de comer um negócio que a gente acha que tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, da nossa maneira. A gente briga com a atendente da padaria porque não fez o que a gente queria que ele fizesse. A gente briga em casa porque a mulher não fez o negócio direito, que o marido não fez. E o esquema de Cristo é: morre. Você gostou do meu plano? Gostou? Negue-se a si mesmo. Você gostou do meu plano? Outro convite para você é: tome a sua cruz.
É interessante porque quando a gente lê esse texto, e tem muita gente que fala, né? Ai, fulano tem uma sogra que é a cruz, né? Ai, o outro lá tem um vizinho que é a cruz. A cruz dele é o vizinho. O outro é a mulher dele. Ô, mulher chata, é a cruz daquele cara, é a mulher dele. Não, a cruz dele é a enfermidade. Ele ficou doente, já está levando a cruz. Cada um tem que levar a cruz. Não tem nada a ver, irmão. Sabe o que esse texto quer dizer? Você quer seguir Jesus? Você vai para o mesmo lugar que ele foi. Você quer seguir Jesus? Olha para o Gólgota. Você não entendeu ainda? Volta lá em Mateus capítulo 5, Mateus 7. Vai ler Mateus 24. Quando Jesus disse para os discípulos o seguinte: bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa do meu nome. Depois ele diz: vão perseguir vocês, vai se levantar pai contra filho, vão colocar vocês na cadeia, vão dizer toda mentira contra vocês, vão matar vocês por causa do meu. E quando isso acontecer, o que vocês têm que fazer? Chorar, resmungar e deixar de seguir Jesus? Dai glória a Deus, porque grande é o vosso galardão no céu. Quer ler Mateus 24? Reino se levantará contra reino, nação contra nação. Vocês serão perseguidos em todos os lugares. Irmão, vai chegar um dia que o crente não vai ser bem visto em lugar nenhum. Hoje a gente está de boa aqui no Brasil. A igreja aberta, o pessoal entra, tem um pessoal que entra, vem aqui, tira foto, belezinha. Vai chegar o dia, você não vai poder ir na igreja assim, se você ainda estiver vivo. Porque as promessas de Deus vão se cumprir. A igreja de Jesus vai ser perseguida em todo canto. Você quer ler histórias sobre a igreja perseguida? Nós oramos aqui vários meses por igreja perseguida. De vez em quando a gente traz aqui um povo perseguido. Um povo que na Nigéria lá muitas vezes vai cultuar o Senhor. Sabe o que eles fazem? Eles entram na igreja. O pessoal passa por dentro da igreja e bota fogo na igreja. Ai, Senhor, por que Ele deixou acontecer isso? Porque esse mundo é mau, o rei dele é mau. Mas eu escolhi pôr a cruz no pescoço, irmão. Está no cangote. Não larga a cruz não, vai embora. Só há um caminho para você: seguir Cristo até a morte. Leia lá as cartas de Apocalipse: aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei uma pedra e nela o seu novo nome. Aquele que for fiel até o fim. Sabe qual é o fim? O fim de quem leva a cruz é morrer nela crucificado. Sabe o que Jesus está falando aqui para os discípulos? Você não pode ser covarde. Você quer vir comigo? Não tem lugar para covarde. Você não pode voltar para trás. Você quer vir comigo? Você tem que ir até a hora que o bicho vai pegar. Você já leu a história sobre as mortes dos apóstolos? Se você não leu, faz uma pesquisa. Como morreram os apóstolos? Só teve um, irmão, que teve uma morte bacaninha, que você pode dizer. Preso numa ilha lá em Patmos, como escravo. Esse é bacaninha. O resto, com espada, com flecha, crucificado de cabeça para baixo, fervido no caldeirão. O mundo odeia os que seguem a Cristo. Eles não entendem. Eles não entendem como é que você pode viver amando quem é porcaria. Como é que você pode viver tendo misericórdia de quem não é tendo misericórdia? Como é que você pode viver falando de amor para quem não presta? Como é que você pode viver? O povo não acredita. Quando vem uma pessoa que entra na igreja e diz assim: eu era assassino, agora eu não sou mais. O povo do mundo quer morrer com isso. Não pode. Vocês não podem, vocês têm que matar esse cara. Sabe qual é o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento? Chama Paulo. Sabe o que ele era? Ele era assassino do Estevão. Primeiro mártir. O Saulo estava lá comandando. A capa, a roupa foi jogada aos pés dele para dizer: ó, é culpa tua. Você que mandou. Você que autorizou. Quer vir? Vem. Mas se nega. Toma a cruz. E depois disso, siga-me. Seguir Jesus é bom, irmãos. Seguir Jesus nos traz tanta tranquilidade, tanta paz. Mas seguir Jesus também às vezes traz perrengue. Seguir Jesus às vezes também não é fácil não. Porque a gente quer fazer as coisas da nossa carne e a gente precisa voltar lá e pensar: não é isso que Jesus faria. Eu preciso fazer de maneira diferente.
Não é assim que Jesus agiria, pensaria. Eu preciso fazer de forma diferente. Mas o prêmio da soberana vocação é o melhor de todos. Não há igual. Hoje eu estava ouvindo uma música que eu gosto muito do Juliano Som. A expressão que ele usa na música é: vai valer a pena. Senhor, vai valer a pena. Vale a pena, irmãos, estar com Cristo todos os dias da sua vida. Perguntinha: você quer viver como discípulo do Senhor Jesus? Porque tem muita gente que quer viver como crente, como religioso, mas não quer ser discípulo. Jesus não tem nenhum crente no céu, meu irmão. Não tem crente no céu, não tem católico, não tem espírita, não tem nada. Sabe quem está no céu? Discípulos de Jesus, que andam com Ele, que vivem como Ele viveu, que abnegam das coisas deste mundo, que olham para coisas mais preciosas e glorificam o nome do Senhor. Quero terminar. Os discípulos estavam andando há muito tempo com Cristo, então eles precisavam conhecê-lo. Quanto tempo você anda com Jesus? Você o conhece? Você sabe quem Ele é? Os discípulos estavam participando há muito tempo da vida de Jesus, então eles deveriam conhecer as suas obras. Quanto tempo você está participando das coisas de Jesus? Você conhece as obras dele? Os discípulos estavam servindo Jesus por muito tempo, então eles deveriam saber do compromisso requerido pelo Mestre. Quanto tempo você está servindo a Jesus? Você está comprometido com Ele? Você sabe a diferença do comprometido com comprometimento? Vou contar a ilustraçãozinha rápida para você acordar um pouco. Ia ter um café. O dono da fazenda chegou e disse: eu vou dar um café, tem que dar um café para todo mundo aqui e tal. E aí os animais se juntaram e falaram assim: então tá bom, nós vamos ajudar nesse café. A vaca levantou e disse: eu dou leite. A galinha levantou e disse: eu dou os ovos. O porco levantou e disse: eu dou o bacon. A galinha e a vaca tinham compromissos. O porco estava comprometido. Como é que você anda com Jesus? Com todo respeito. Você é a vaca, a galinha ou o porco? É isso. Às vezes o nosso compromisso com Jesus é: estamos aí. E quando requer algo de nós, a gente espirra. Jesus quer discípulos que se negue, que tome a cruz, que siga, porque o conhece as suas obras, sabe, irmão, não há lugar melhor para estar do que seguindo o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, tantas vezes é difícil para nós. Somos tão pequenos diante da Tua grandeza. E às vezes o nosso conhecimento do Senhor é tão raso. Não entendemos a Tua obra. Desconsideramos tudo que o Senhor fez por nós. Nosso compromisso é vago. A nossa rendição ao Senhor é pequena. Tem semana que a gente está rendido ao Senhor. Tem semana que a gente está irritado e contra o Senhor. Como a gente precisa crescer, Senhor, e entender o compromisso com o Senhor. Faz de nós discípulos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Escreve, Senhor, sobre nós no Teu livro. Guarda-nos na Tua mão poderosa. Edifica-nos no Teu poder, na Tua graça, para que o Teu nome seja bendito nas nossas vidas. Oramos assim, no nome do Teu Filho Jesus.